Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé, existem duas palavras aí, certeza e convicção. E nós temos que parar para pensar nessas duas palavras. E a palavra certeza diz, certeza de coisas que se esperam. O que é fé? Fé é você, estarmos convencidos, estarmos confiantes de coisas que ainda não aconteceram, elas acontecerão, elas cumprirão, elas sucederão, elas sobrevirão. Olha o que ele diz, é a certeza de coisas que se esperam. É coisas que estão lá na frente, mas eu creio que irão acontecer. Amém? Isso é fé. E é muito bonito isso. Por exemplo, Atos 16:31, aquele diálogo entre Jesus e o carcereiro na cidade de Filipos. Ele pergunta para o apóstolo Paulo, o que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo diz a ele, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós olhamos para a nossa família, todos nós que estamos aqui, desejamos a salvação da nossa família, amém? Mas é algo que ainda não é concreto hoje, mas pela fé, eu creio que isso acontecerá, amém? Fé é a certeza de coisas que se esperam, amém, Ilma? Você olha e fala assim, ainda não aconteceu, mas eu creio, vai acontecer, aleluia, isso é fé, é o que está escrito aqui, em Hebreus 11, eu creio que irá acontecer, e porque eu creio que irá acontecer, eu vivo e ando, como se elas fossem realidade, eu estou seguro, amém? Fé é você estar seguro, fé é você olhar para o seu filho que ainda não se converteu e dizer, mesmo que ele até brinque com você, mesmo que ele até zombe de você, ô mãe, ô pai, eu nunca vou ser crente, aí você olha para ele e diz assim, eu creio que um dia você será um crente, amém? Certeza de coisas que se esperam. Nós somos crentes. E o que é que nós estamos esperando? A volta de Jesus. Aí depois ele diz, a segunda parte do versículo, a convicção de fatos que se não veem. Tem coisas que eu não vejo, que são invisíveis, mas eu tenho certeza que elas existem. O céu, eu creio, eu tenho convicção plena que o céu existe. Nós cremos em Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 4 que Deus é espírito, é incorpóreo, é imaterial. Você não toca em Deus porque Ele é espírito, mas nós cremos que Ele existe. Isso é fé. E por que nós cremos nisso? Porque nós cremos em Deus e porque nós cremos na Sua palavra, amém? Fé é crer em Deus, fé é crer na Sua palavra. Porque, por exemplo, no versículo 3 ele diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então eu creio em Deus e eu creio na Sua palavra. Então o que o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, o que o escritor de Hebreus está nos ensinando? Que fé é crer em Deus, fé é crer na palavra de Deus. Fé é certeza de coisas que se esperam. Eu estou esperando e vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Então, agora, fé, nessa perspectiva aqui de Hebreus 11, ela é irracional,
ela é ilógica. Não tem lógica. Vamos usar um exemplo de fé que tem aqui no texto, versículo 8. Dá uma olhada no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Fé aqui na Bíblia, e por toda ela, é irracional. Não tem lógica. Você está na sua cidade, Ur dos Caldeus, com a sua vida toda estruturada. Você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem o seu trabalho. Aí Deus chega e fala assim: vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Detalhe: a terra, o caminho não foi mostrado, o destino não foi mostrado, porque a revelação ela foi progressiva. Conforme Abraão foi caminhando, Deus foi revelando o caminho. Isso é lógico, Ivan? Não é. Eu vou sair da minha zona de conforto? Eu vou deixar o meu trabalho, que eu ganho bem, eu sou concursado, a minha esposa, e vou me aventurar nisso? A lógica humana vai contra isso, vai ou não vai? Eu estou saindo, humanamente falando, eu estou saindo do certo para o duvidoso. Mas fé não é algo que a razão vai explicar, que a lógica vai explicar, que a minha capacidade intelectual vai entender. Porque fé aqui não é para ser entendida, fé aqui é para ser vivida. Fé aqui é uma experiência com Deus. Fé aqui em Hebreus 11 é uma experiência de caminhada na presença de Deus. Amém? Hebreus 11:8. Hebreus 11:8. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele viveu uma experiência de fé caminhando com Deus durante toda a sua vida. Que Deus nos ajude. Porque muitos de nós conhecemos muitos textos sobre a fé. Muitos de nós conhecemos muitos textos sobre a fé. Às vezes a gente sabe citá-los. Às vezes está na ponta da língua. Mas muitos de nós ainda não temos uma experiência de fé com Deus. Eu gosto muito de 1 Samuel, capítulo 17, se você quiser conferir. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. O texto diz assim: 1 Samuel 17 é Davi lutando contra Golias. E olha a importância da experiência de fé que eu e você precisamos ter com Deus. Nós precisamos dessa experiência. E essa experiência, eu não posso viver a minha vida na dependência da fé alheia, da experiência alheia. Porque se eu não tiver experiência de fé com Deus, eu me torno um religioso, não crente. Quem está na presença de Deus sem ter uma experiência de fé, ele vai se tornar um religioso. E olha o que acontece com o rei Davi, 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou, passado, pretérito. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha a importância da experiência de fé. A experiência de fé, ela nos prepara, ela nos capacita para os desafios que vêm à frente. Irmãos, eu vou dizer algo para os irmãos nessa noite. Golias,
ele era mais perigoso que este leão, esse urso. Você acredita nisso? Ele era mais perigoso do que esse leão e do que esse urso. Mas olha como Deus vai nos capacitando, olha como Deus vai nos forjando através das experiências de fé. Por que é uma experiência de fé? Porque ele diz: o Senhor me livrou. Amém? Eu já passei por isso, eu já vivi, e o que está vindo eu vou vencer também, porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor me livrou. Nós estamos precisando de experiências de fé com Deus. Fé, irmãos, é forjada na fornalha. Nós queremos fé, mas muitas das vezes nós não queremos o processo. É ou não é verdade? Nós não queremos o processo. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito da história de José no Egito. Eu gosto muito da história de Daniel. Eu me identifico com esses dois personagens. Eu gosto desses dois personagens. São dois personagens que eu gosto de estudar, que eu gosto de explorar a vida desses homens. Inclusive os dois são heróis da fé. Aí nós ficamos olhando para a vida do José. Que homem de Deus, que servo de Deus. Mas foram 13 anos de sofrimento, irmãos. Foram 13 anos servindo como escravo. Foram alguns anos encarcerado injustamente. O livro de Salmos diz que José foi preso no tronco, José foi acorrentado. Aí nós olhamos para aquele homem interpretando o sonho de Faraó, governando aquela nação, mas teve um processo, teve uma caminhada, teve um forjar. E esse forjar que gerou experiência, que amadureceu, que o fez crescer, esse processo foi dolorido. Nós queremos ser pessoas de fé, mas nós não queremos passar pelas provações que fortalecem a nossa fé. Agradecemos por assistir aos nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Se desejar, deixe seu comentário. Se você acredita em nós, no nosso projeto e desejar contribuir para a manutenção e aprimoramento do canal, temos uma chave Pix para uma contribuição totalmente voluntária. Muito obrigado por sua visita ao nosso canal e nos conhecer. Esperamos nos encontrar sempre. Desejamos que você seja grandemente edificado e enriquecido. Abraços fraternos. Deus o abençoe.